Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Bravo, nós somos alunos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Adventista de Minas Gerais e hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre a contabilização do crédito de carbono. Vou permitir que os demais colegas se apresentem. Olá pessoal, eu sou Cleide Gonçalves. Olá pessoal, meu nome é Wesley. E antes de entrarmos no contexto do crédito, da contabilização do crédito de carbono em si, vamos entender o contexto histórico da contabilização do crédito de carbono. Antes da Revolução Industrial, tinha-se uma visão que o crescimento econômico era sinônimo de exploração dos recursos ambientais, levando os países desenvolvidos a não se preocuparem com o meio ambiente. Diante disso, houve um crescimento desordenado do processo industrial. A degradação ambiental acelerou-se em níveis preocupantes, desencadeando uma série de problemas, dentre eles o aquecimento global, e que os cientistas dizem que era o responsável pelo derretimento das geleiras, das calotas polares, a perda da biodiversidade, fauna e flora e as mudanças no regime de chuva, aumentando a incidência de doenças transmissíveis, dentre outros. Preocupados com essa situação, a Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio do Protocolo de Quioto, determinou que os países desenvolvidos devessem reduzir a sua emissão de gases do efeito estufa. Pessoal, em relação aos créditos de carbono, vou falar um pouquinho para vocês do Protocolo de Quioto. O que foi o Protocolo de Quioto? Foi um tratado assinado por alguns países da ONU, Organização das Nações Unidas. Protocolo de Quioto vem de Kyoto, é uma cidade japonesa que na época tinha muita emissão de gases, era uma cidade que poluía muito. Portanto, ela foi escolhida para sediar essa reunião. Depois que foi feito esse protocolo de Quioto, os governantes daquela cidade resolveram inverter a situação. Digamos que na época ficaram com vergonha de ter sido a cidade escolhida no mundo para sediar esse protocolo. Então hoje é uma das cidades mais limpas, uma das cidades mais inteligentes do mundo. E protocolo, ele vai além de encontro. Por quê? Ele estabelece metas e prazos. Todos os países que assinaram o protocolo de Quioto, eles têm que ter metas e prazos para serem cumpridos essas metas. Ele pode ser dividido em duas fases. Primeiro, o protocolo de Quioto, ele teve o objetivo de reduzir a emissão de gás carbônico, GEE, a sigla. Mas o gás carbônico não foi o único poluente, não é o único poluente. O metano é o segundo gás. Hoje, a gente tem, pelos estudos que eu fiz, tem cerca de 12 gases que são muito poluentes. Apesar do acordo ter sido em 1997, ele foi assinado pelos países apenas em 1998. E em 2005 entrou em vigor. Ele pode ser dividido em duas etapas. A primeira etapa, ela é dividida de 2008 até 2012. E todos os países que aderiram ao protocolo até o ano de 2005, eles tinham que emitir até 2012 menos 5% de carbono, tendo como base o ano de 1990. A segunda etapa é o prazo de 2013 até o ano em que estamos, 2020. E essa meta foi ainda maior. Os países têm que reduzir pelo menos 18% da emissão desses gases. E com o aumento da população, com a natureza sendo cada vez mais explorada, se tornou cada vez mais ousado
fazer parte desse protocolo de Quioto. O protocolo também, ele estabeleceu 3 mecanismos inovadores, que é o comércio de emissão, implementação conjunta e o mecanismo de desenvolvimento limpo. Esses mecanismos têm por objetivo ajudar os países envolvidos a minimizar os custos referentes ao plano de diminuição da emissão desses gases. Eu vou começar aqui falando um pouquinho a respeito do comércio das emissões. Como o próprio nome já diz, é um comércio de compra e venda. O que acontece? Cada país recebe sua cota de emissão, só estando autorizado a poluir até o limite previsto no protocolo. Caso esse país polua menos, ele tem um resto sobrando. Então, o que ele faz? Ele vai e vende esse restante desses créditos para os países que não conseguiram cumprir sua meta. A implementação conjunta é o seguinte: os países que estão no protocolo de Quioto se unem e fazem projetos juntos, e cada um desses países recebe o seu determinado crédito. E agora a gente vai falar sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o MDL, que é o que a gente implanta aqui no Brasil, no caso, porque o Brasil não está no protocolo de Quioto, né? Os países que não estão abrangidos no protocolo de Quioto, ele não tem obrigatoriedade de reduzir esses gases poluentes, mas, no entanto, eles podem desenvolver programas de redução de emissão, principalmente no que se refere a energias renováveis e a projetos de aumento da eficiência energética. E vender esses créditos gerados para empresas de países desenvolvidos. Nesse sentido, destaca-se ainda a busca pela intenção de substituir os custos ambientais por custos ecológicos. Os custos ambientais são relacionados à reposição do ambiente afetado, por exemplo, o plantio de árvores. Já os custos ecológicos, por outro lado, estão relacionados com a prevenção, destinando-se a evitar os efeitos nocivos ao meio ambiente e respeitando a pesquisa e desenvolvimento de sistemas de controle de poluição. Os projetos de MDL se enquadram na definição dos custos ecológicos, uma vez que constituem empreendimentos capazes de mitigar ou eliminar os gases de efeito estufa do meio ambiente. Eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre alguns projetos que reduzem a emissão desses gases do efeito estufa, que promovem o desenvolvimento sustentável. Temos a biomassa. O que é a biomassa? É toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. Ela é formada através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como, por exemplo, plantas, madeiras, resíduos agrícolas, restos de alimentos. Lembrando que o clima brasileiro é muito bom para a produção desse tipo de energia. Temos algumas vantagens. Ela tem um baixo custo, baixa emissão de gases poluentes, alternativa de energia renovável, e tem também algumas desvantagens. Eficiência reduzida, um custo financeiro alto e pode resultar em impactos ambientais. É um projeto ligado principalmente à indústria de cerâmica. O uso de combustível fóssil ou lenha nativa, prática até comum aqui no Brasil, é substituído por biomassas renováveis, como resíduos de agricultura e de indústrias locais. Com o projeto, a cerâmica passa a produzir sem agredir o meio ambiente, mantendo florestas em pé e gerando créditos de carbono. Além da biomassa renovável, temos o metano evitado. O que é isso? Através da compostagem de esterco suíno, as emissões são
evitadas e o dejeto é transformado em um composto orgânico que mantém o excesso de nitrogênio e fósforo fora dos fluxos de água, evitando assim a degradação da biodiversidade aquática. O processo ainda traz benefícios para a agricultura, uma vez que a utilização da água passa a ser mais eficaz nas fazendas. Depois disso, temos o projeto florestal, que promove a sustentabilidade em 3 eixos: econômico, através dos créditos de carbono; o social, devido à geração de benefícios para a comunidade local; e o ambiental, pela conservação, reflorestamento e adoção de técnicas mais eficientes de manejo florestal. Em relação ao projeto eólico, é a transformação da energia do vento em energia útil. É uma forma de obter energia de forma renovável e limpa, uma vez que não produz poluentes. Está permanentemente ao dispor do homem. O vento consiste num fluxo de gases em grande escala, proporcionando variações significativas ao longo do ano. Esse movimento do ar, em decorrência do aquecimento irregular da atmosfera pela radiação solar, pode ser transformado em energia útil. Ele tem também algumas vantagens e desvantagens. Em relação às vantagens desse projeto eólico, temos a diminuição dos dependentes de combustíveis fósseis, a redução da emissão de dióxido de carbono, e ele é inesgotável. As desvantagens é a poluição visual, sonora, do funcionamento dos equipamentos e o impacto na fauna, nomeadamente a colisão de morcegos e aves. Esse projeto eólico, ele tem o objetivo de implementar energias limpas através das forças do vento, algo que é abundante, renovável, limpo e disponível em muitos lugares. Existe uma empresa aqui no Brasil que faz parte do Pacto Global da ONU. Seu nome é Sustainable Carbon. É uma empresa líder na América Latina no desenvolvimento de projetos para o mercado voluntário de carbono. Já reduziram cerca de 6 milhões de toneladas de CO2 e realizaram um trabalho de consultoria para cálculo das emissões, gestão das emissões e desenvolvimento de projetos sustentáveis. Tem como seus principais clientes o Banco Santander, a empresa de cosméticos Natura e uma das Big Four em empresa de consultoria contábil, Deloitte, e até mesmo o Rock in Rio, dentre outros. Vamos deixar aqui um link na descrição do vídeo para quem tiver mais interesse em conhecer a respeito da empresa. E aproveitando, vamos apresentar um pequeno vídeo da empresa sobre a compensação dos créditos de carbono. Quais ferramentas contra o aquecimento global você conhece? Plantio de árvores, talvez. Mas você já ouviu falar em crédito de carbono? Provavelmente já ouviu falar no Protocolo de Kyoto. Foi por meio dele que o crédito de carbono foi idealizado pela ONU. Mas o que é isso? Cada tonelada de CO2 equivalente que deixa de ser emitida na atmosfera por um projeto ambiental pode se tornar um crédito de carbono para neutralizar as emissões de pessoas e empresas que não conseguiram reduzir suas próprias emissões. Nem todos os projetos ambientais são economicamente atraentes. Aqueles que não o são podem ser auditados por entidades independentes, permitindo que gerem créditos de carbono e os vendam no mercado, utilizando esse recurso financeiro para tornar o projeto viável. Diferente do plantio de árvores, os créditos de carbono da Sustainable Carbon ajudam a manter a biodiversidade atual, já que nossos projetos deixam de usar lenha nativa como combustível e passam a usar biomassa renovável, diminuindo o desmatamento e preservando as espécies de cada região.
Além disso, o crédito de carbono fornece recursos financeiros para as comunidades onde os projetos atuam, possibilitando melhorias sociais para essas comunidades, como, por exemplo, educação e capacitação. O plantio de árvores é importante, pois é uma ferramenta contra o aquecimento global e deve ser usada combinada com crédito de carbono sempre. Eles são complementares e não concorrentes. Para conhecer mais ferramentas, entender melhor o mercado de carbono e conhecer os mais de 40 projetos da Sustainable Carbon, acesse www.sustainablecarbon.com. Temos também, pessoal, algumas curiosidades em relação às emissões. Vocês sabiam que se todas as pessoas do planeta consumissem de forma semelhante aos paulistas, a gente ia precisar de 2 planetas? Para se deslocar, outra curiosidade, pessoal, bem interessante. Para uma pessoa se deslocar 12.000 quilômetros, são emitidos 1,70 toneladas de CO2. E para um carro eficiente a gasolina, 0,19 toneladas de CO2. E para o ônibus urbano, 0,06 toneladas. E para andar de bicicleta, 0. Se consumir um hambúrguer de 200 gramas, gera a mesma quantidade de emissões que dirigir um carro eficiente a gasolina por aproximadamente 7 quilômetros. Vocês sabiam? Eu não sabia. Gente, a gente já falou um pouquinho sobre o contexto, né, em que foi inserido os créditos de carbono. Então agora a gente vai para os números. Como que é feito o cálculo desse crédito? Como que é negociado esse crédito? E por fim, e não menos importante, como é feita a contabilização desses créditos? Pois bem, para cada tonelada de dióxido de carbono que é neutralizada ou deixa de ser emitida, equivale a um crédito de carbono. E eles podem ser comprados ou vendidos. Então, quem polui, compra de quem não polui. Caso você tenha interesse em saber quanto você emite de dióxido de carbono por dia durante suas atividades, existe uma calculadora bem legal chamada pegada de carbono. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês calcularem, tá bom? Agora vamos ver como funciona o mercado de carbono através de um videozinho bem legal. Mercado de carbono é um instrumento de política pública que transforma CO2 em ativo econômico. O Estado define um limite máximo de emissões de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, por ano para o setor industrial. A cada ano, a indústria recebe uma cota individual de emissões. Por exemplo, uma indústria de cimento, que trabalha com uma cota de 300.000 toneladas por ano, mas emite 360.000, graças às suas instalações ultrapassadas. Ela terá que comprar 60.000 toneladas de uma indústria com emissões abaixo da cota e que assim pode comercializar seu superávit de CO2. Pode ser uma usina termonuclear, que emitir menos após modernizar sua caldeira. A usina pode descontar no custo as 60.000 toneladas que vendeu para a indústria de cimento a uma taxa de mercado atual e recuperar seu investimento em modernização. O comércio de carbono é uma forma dos governos convencerem as empresas a reduzirem suas emissões investindo em tecnologia menos poluente. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de crédito de carbono. Por que surgiram os créditos de carbono? Eles surgiram em resposta a um problema de estabilidade climática no planeta. E ele tem um valor que também é ambiental, que existe para que ele auxilie a humanidade a resolver esse problema ambiental. O mercado de crédito de carbono, ele é considerado hoje um sucesso, porque ele movimenta cerca de 130 bilhões de dólares ao ano. Mas, embora ele renda tudo isso,
por trás desse sucesso existem também alguns problemas. Por quê? Tem desmatamento, despejo inadequado, né, de objetos em rios, entre outras situações. Daí a gente pensa, por exemplo, em alguns desses problemas, em relação à cumulatividade. O que é isso? Algo que cumula? Algo que acumula? O que a gente está passando, vivendo agora, não é resultado, né, daquilo que nós fizemos ontem, mas sim de anos de desmatamento, anos de exploração ambiental, né? A gente está passando por isso agora. Então, assim, é uma atuação mal planejada. Por isso gera esses problemas hoje. Enquanto eu estava estudando um pouco sobre esse mercado de crédito de carbono, eu li um exemplo bem interessante em relação ao aquecimento, onde falava que o aquecimento ele era irreversível. E aí dava um exemplo que eu achei bastante interessante. É como se o aquecimento global ele fosse um carro que estivesse indo em direção a uma parede e esse carro não tivesse marcha ré. Assim está sendo o aquecimento global. Porque hoje, pelo menos 0,7, se não me engano 0,8 graus Celsius, já se aqueceram nos últimos 150 anos. E a previsão é que 2 graus sejam aquecidos nos próximos anos. Em relação a essa irreversibilidade, é muito importante a gente pensar nessas questões e falar, poxa, o que eu já fiz de ruim para o meio ambiente não tem volta, então peraí, né? Tem também em relação ao longo prazo, né? Da mesma forma que eu tinha falado antes, em relação ao que a gente está vivendo hoje, ser um problema, ser um resultado, né? Um problema resultado de anos de desmatamento, de exploração, enfim, de falta de responsabilidade ambiental, digamos assim, em relação ao longo prazo também, porque se hoje a gente está passando por isso, é porque as gerações passadas não fizeram alguma coisa. E se hoje a gente não fizer o que é preciso, os nossos filhos, os nossos netos também vão passar por problemas às vezes muito mais graves, muito provavelmente piores, né? E é em escala global. Todos nós passamos por isso, né? Em relação ao impacto, em relação ao impacto econômico, a gente tem que pensar que a conta desse problema, ela pode ser muito alta e com certeza será para os nossos bolsos, né? Então, em relação a isso, é interessante também, eu estava, durante o tempo que eu estava estudando, falava que no final da década de 80 é que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse conceito veio como um tripé. Para o desenvolvimento sustentável, era necessário ambiental, social e o econômico. Por quê? O desenvolvimento ambiental e social é uma responsabilidade do governo. E o resultado econômico é responsabilidade das empresas que geram lucro. É o que a gente está vendo aí, ouvindo direto agora, né, com essa pandemia,
nos jornais, né? O nosso presidente falando, tem que voltar, a economia está parada, porque as pessoas não estão trabalhando. Então, é isso aí. E o que às vezes parece um pensamento, um raciocínio frio, mas que é a pura realidade, é que as empresas, elas não investem tanto por causa do social e do ambiental, mas elas investem por causa do econômico. Porque para elas é marketing, né? Elas são bem vistas na sociedade. Então, a imagem dela se transforma a partir do momento que ela participa de um mercado de carbono, né? De que ela está preocupada com o meio ambiente. Isso para ela hoje é um marketing. E por que em relação aos créditos de carbono, por que eles estão dando certo? Porque para os países industrializados, tornou-se um compromisso, né? Eles atendem um compromisso que é internacional em relação à redução de emissão de gases, né? E isso gera para eles um ponto positivo em relação ao quê? A pressão que a sociedade acaba colocando sobre as empresas. Tem também em relação à redução de custos, que algumas empresas podem ter sim redução de custo investindo nesse mercado. E em relação aos países em desenvolvimento, eles ganham em relação ao investimento, né? A qualidade ambiental, ela não vem assim, né? É preciso que isso gere em algum momento algum benefício para a empresa. Em relação aos créditos de carbono, eles precisam, quando são gerados esses créditos, eles precisam de rigor técnico, através de regras que são até restritivas, situações específicas, capacitação. Em relação à credibilidade, tem a certificação também, de terceira parte, né? O rigor econômico é a possibilidade de investimento. Eles têm que fazer uma análise econômica sobre a viabilidade do projeto. Mas então, como o Brasil atua nesse cenário? Como é feita a negociação desses créditos aqui? A Bovespa possui um ambiente eletrônico de negociação desenvolvido para viabilizar o fechamento de negócios com créditos gerados por projetos de MDL. As operações são realizadas por meio de leilões eletrônicos via web e agendados pela B3, a pedido de entidades públicas ou privadas que desejem ofertar seus créditos de carbono no mercado. Os leilões somente são agendados após a aprovação pelo Conselho Executivo do MDL, órgão da ONU responsável pela aprovação de projetos de MDL e pela emissão dos certificados correspondentes. Lembrando que a B3 é definida como uma entidade regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e também pelo Banco do Brasil. Por fim, já falamos como surgiu, como é calculado e como é negociado. E agora, como eu informo isso nas demonstrações contábeis? Primeiramente, é importante falar que as normas de contabilidade ainda não definiram um tratamento contábil para as reduções certificadas de emissões dos créditos de carbono. Então vamos às interpretações, que variam. No caso dos créditos adquiridos por empresas constantes, a obrigação pelo Protocolo de Quioto constata-se a existência das características do ativo intangível,
já que os créditos gerarão benefícios futuros, em prazos previamente estipulados, e a aquisição é feita junto ao empreendedor do projeto MDL, depois de comprovada a redução dos gases nocivos ao meio ambiente. De outro lado, há estudiosos que têm considerado o carbono sequestrado ou não emitido como estoques, visto que estoques compreendem-se por mercadorias que pela companhia têm finalidade de vendas ou produtos acabados, ou processo de produção, conforme o CPC 16 da Lei 11.638 de 2007. Além disso, entendem-se que o carbono possui massa, é medido em toneladas, e o que torna difícil a classificação como intangível. O fato dos créditos de carbono serem adquiridos por meio de contratos de compromisso de compra antes da certificação tem levado alguns autores a conceituar os créditos de carbono como derivativos, amparados pelo CPC 38. Porque nesses casos é assinado um contrato de compra em que as partes vendedor e comprador se comprometem a entregar os créditos e efetuam o pagamento pela aquisição dos mesmos, respectivamente, quando a certificação do produto pelo preço pré-determinado, o que caracterizaria um contrato a termo. Bom, pessoal, após a apresentação dos fatos, nós observamos que ainda não há um consenso entre os autores em classificar esses créditos de carbono como ativo intangível, estoque ou instrumentos financeiros. E o que a gente percebe? Que é extremamente importante continuar essa pesquisa. Por quê? Para que a contabilização seja uniforme e ela seja o mais confiável possível. É importante ressaltar que o objetivo do mercado de carbono não se restringe somente a ganhos meramente financeiros. Abrange também a qualidade de vida das futuras gerações, contribuindo dessa forma para a sustentabilidade do meio ambiente, cabendo à contabilidade o papel de ser um instrumento garantidor de transparência e confiabilidade desses projetos. Antes de encerrar a nossa apresentação, gostaríamos de agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui e esperamos que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o que é o crédito de carbono, como é feito um pouquinho assim a contabilização dele, por mais que seja instável, né, que cada um interprete de uma forma. Então a gente queria agradecer você, aproveitando também agradecer ao nosso professor Carlos Stig e também a produção do vídeo, o meu irmão Juninho Bravo, que teve a paciência de trabalhar aqui com a gente. Muito obrigada à colaboração de todos vocês. Chegou o momento de agradecer, né, gente? Depois de uma luta. Então, obrigada. Primeiramente, acho que ao professor pela oportunidade, pela proposta. E dizer que, para mim, no início foi desafiador, porque a escolha do tema foi do Wesley Mendonça. Mas eu achei um pouco difícil no início. Mas, no decorrer dos estudos sobre o trabalho, foi assim de grande proveito. Eu pude aprender mais. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada, colegas também. Muito obrigada ao meu grupo. As pessoas que nos ajudaram, o irmão da Jéssica. Obrigada. Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos por ter tirado esse tempinho para assistir o nosso vídeo. Agradecer ao professor Carlos Stig, que apesar de ser desafiador para a gente nunca ter feito uma gravação, mas foi bastante interessante, apesar de todos os imprevistos que aconteceram, mas está aí. E obrigado aos meus colegas, a Jéssica e a Cleide. Obrigado.
Obrigado ao Juninho, que fez a gravação pra gente. E obrigado a todos vocês que tiraram esse tempinho para assistir até aqui. Muito obrigado. A gente já tá ansioso pela próxima apresentação de trabalho que seja gravação em vídeo assim, né? Porque é facinho gravar, ninguém fica nervoso, fica menos nervoso que na aula, né? Só que não, tô aqui passando mal nesse frio. Começamos, era mais ou menos 2 horas da tarde e agora tô aqui, ó, 7 horas da noite, firme e forte. Bastante imprevisto, é muito mais difícil do que a gente imaginava, mas tá aí. Espero que vocês gostem e é isso. Tchau! Tudo que é novo acaba sendo, né? Acaba sendo desafiador para nós. Então, assim, chegou de surpresa essa pandemia, ninguém estava esperando. Então, todos nós estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade. Mas a gente tem que enxergar como uma maneira de aprender, fazer diferente, né? Uma mesma coisa. Então, foi muito bom, foi muito proveitoso, foi muito gratificante estar aqui, fazer o trabalho, pesquisar, estudar. Foi muito bom. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado a todos.